Bom dia, graça e paz, irmãos e irmãs. Bom dia àqueles que nos visitam. Este momento agora é um momento do nosso partir do pão, lembrando da salvação que o Senhor Jesus nos concedeu. E eu gostaria de ler com os irmãos João capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 1. Na madrugada do primeiro dia da semana, sendo assim escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora removida da entrada. Correu ela e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e lhes disse: Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E o lenço que cobria a cabeça de Jesus, o lenço não estava com os lençóis, mas enrolado, em outras traduções, dobrado, num lugar à parte. Finalmente entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que ele ressurgisse dentre os mortos. Bom, nós cantamos aqui vários hinos, vários cânticos que nos mostram como nós podemos estar livres do ataque do inimigo, de nós mesmos. Nós cantamos Na Fenda da Rocha e vários outros cânticos que nos dão um conforto, mas a gente poderia fazer uma pergunta: o que nos impede de sermos transformados ao caráter de Cristo? O que nos impede de chegarmos à estatura do varão perfeito? Talvez a gente pudesse pensar várias coisas, né? Cada um pensaria alguma dificuldade. Alguém poderia dizer: eu tenho uma dificuldade com dinheiro. Talvez outro poderia dizer: eu amo o trabalho, meus bens. Outra pessoa poderia dizer: eu tenho problema com o sexo. O outro poderia dizer: eu tenho a família em primeiro lugar. E outro talvez poderia dizer: a soberba. Mas se nós analisarmos bem a palavra de Deus, quando ela diz: há um pecado que tenazmente nos assedia, na verdade a gente ia falar daquilo que nos incomoda mesmo, da nossa fraqueza. Como se livrar disso? Nós sabemos que a salvação em Cristo Jesus nos foi dada. Pablo orou nesse momento, agradecendo a Deus pela plena salvação. Mas o que me impede então que rios de água fluam de mim? Porque é a palavra quem diz isso. Por que não flui? Eu sei que minha salvação está garantida em Cristo Jesus, mas por que não flui? Aí o Senhor poderia responder para nós, né? O que falou dinheiro, o que falou bens, o que falou esposa, marido, aquele pecado que tenazmente nos assedia. O Senhor simplesmente talvez nos responderia: o problema não é apenas o que você está falando, o problema somos nós mesmos. Porque quando o Senhor fala na fenda da rocha, irmãos, a gente sai da fenda da rocha, a gente confia em nós mesmos, a gente olha para nós mesmos. Davi era um homem segundo o coração de Deus, diz a palavra, não tem como tirar. Mas a Bíblia mostra que o Senhor vai trabalhando na vida dele vários pontos que precisavam ser trabalhados. Quando ele levanta o censo, por exemplo, Davi foi soberbo.
E às vezes nós somos soberbos. Parece que não, né? Quando a gente fala assim, mas soberba, eu como? Talvez nós confiamos em nós mesmos, na carga da trajetória cristã. Quem é você para discutir comigo? Olha a minha carga. Talvez seja a carga mesmo, o peso que nos impede de espiritual. Aquela que nós costumamos olhar os irmãos de cima para baixo, ao invés de olharmos de baixo para cima. Cada um considera o outro superior a si mesmo, diz Filipenses. Mas nós somos cheios de nós mesmos, irmãos. Davi foi essa pessoa segundo o coração de Deus, mas ele precisou ser trabalhado. Davi precisou ser quebrantado. Paulo também, quando creu no Senhor, ele não foi imediatamente fazendo a obra de Deus. Ele passou 14 anos na Arábia, no deserto da Arábia, sendo tratado, sendo quebrado. Então, por que não flui rios de água de mim? Porque eu não quero ser tratado. A verdade é essa. Eu sei que ficar na fenda da rocha é a proteção, mas várias vezes eu saio dela, porque eu sou soberbo espiritualmente. Várias vezes eu peco porque eu acho que eu não preciso do meu irmão, da minha irmã. Por vários momentos eu preciso entender que eu estou sendo soberbo. Há um pecado que tenazmente me assedia, constantemente bate à minha porta. E eu preciso esconder na cruz de Cristo. O problema então seria, como diz Lucas 9:23, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz a cada dia e siga-me, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, tantas ruins quanto as boas, tantas críticas quanto os elogios, deixa isso para trás e segue para mim. Nesse texto que a gente leu de João capítulo 20, os dois discípulos correram, depois que souberam do que tinham falado, um correu mais do que o outro, e chegou primeiro, parou lá na entrada, baixou, olhou, viu os lençóis no chão. Pedro, mais afoito, adentrou o sepulcro, e a Bíblia diz que ele viu os lençóis e também o lenço que cobria o rosto do Senhor, enrolado ou dobrado, o correto à parte. Depois o segundo discípulo entrou, tomou coragem, vamos dizer assim, entrou, viu e creu. Há uma história muito bonita com respeito a isso, que diz que lá nos tempos antigos, quando o Senhor ele sentava à mesa para o seu banquete, os seus servos, que no grego é a palavra doulos, que quer dizer escravo, ele ficava atento ao seu Senhor à sua mesa, para os seus movimentos das mãos, o que ele deveria trazer, o que ele deveria fazer, a hora do vinho, a hora de um outro prato, ele ficava atento às suas mãos. Mas às vezes o seu Senhor ele levantava da mesa e saía. E como que o servo, o escravo, sabia o momento exato de tirar a mesa, ou o momento de não tocar na mesa? Era através do lenço que o seu Senhor tinha. Então, quando ele dobrava o lenço e punha sobre a mesa, o escravo entendia que ele não podia tocar na mesa, porque o seu Senhor ele saiu, mas ele ia voltar. Então o servo estava atento a isso, o escravo estava atento. Mas se o seu Senhor pegasse o lenço, limpasse as suas mãos, limpasse a sua boca, sua barba, e o embolasse e jogava sobre a mesa, o seu escravo sabia que aquele momento era o momento dele limpar a mesa, tirar a refeição. Então conta-se que quando o discípulo entrou e viu o rosto, o lenço que cobria o rosto do Senhor, ele estava dobrado num lugar à parte,
indicando para eles que eu vou voltar. E nós, irmãos, como escravos, às vezes servos, né? Não tiramos as sandálias dos pés, porque não queremos ser escravos. Queremos ser servos com direitos, não escravos sem direito. Às vezes, devido à nossa petulância, soberba espiritual, achamos às vezes que somos melhores do que o outro, às vezes até melhor que nós mesmos. Nós não observamos o mover do nosso Senhor à mesa. O Senhor nos fala o tempo inteiro. Ou alguém acha que essa pandemia foi algo, já aconteceu, acontece mais uma. Será que os movimentos que o Senhor faz, nós estamos atentos, como o escravo, olhando atentamente à mesa, irmãos? Será que eu tenho deixado passar algo que não há necessidade de conserto, não há necessidade de entender que o outro é que está correto e não eu? Não, mas eu sou capaz em mim mesmo. Davi tinha 800 mil homens para a batalha. Então o Senhor disse: você tem 800 mil, eu vou trabalhar isso. Agora, o interessante de Davi, irmãos, é que o Senhor tem 3 chamadas para ele aceitar, e é óbvio que ele aceitou cair na mão do Senhor, né, irmãos? Que na nossa trajetória cristã, na nossa jornada, a gente possa realmente, para sermos lapidados, cair na mão do Senhor, nas suas mãos, que são mãos amorosas, mas são mãos que tratam, são mãos que trabalham. E essa mesa fala disso. Essa mesa fala do lenço dobrado sobre a mesa. Ele não foi jogado, o Senhor não limpou as suas mãos. Então ele dobrou sobre a mesa e disse para nós: eu vou voltar. O interessante é que nós somos chamados a participar da mesa. O escravo, ele olha, ele observa, mas nós somos chamados a participar da mesa dele. Que maravilha, irmãos, que graça, que amor, que justiça. A mesa fala de amor, mas ela fala também de justiça. A mesa fala de amor do Senhor Jesus, mas ela também fala de justiça dele. É interessante um caso em que o juiz estava no seu local de trabalho quando trouxe o réu para ele. E ele disse: esse homem praticou tal ato. Então entra o homem na sala. Quando o juiz olha para ele, quem que o juiz vê? Seu filho. Seu filho estava ali. O amor poderia livrá-lo ali? Apenas o amor? É óbvio que o juiz amava seu filho, mas a justiça tinha que ser feita, ainda que houvesse um amor. Só que nós, irmãos, nós aproveitamos o amor, porque a justiça foi feita em cima do nosso Senhor Jesus. O que nós merecíamos foi colocado em peso sobre Ele. E sabe o que sobrou para nós desfrutarmos? O amor. Que é o que essa mesa fala. Nós compartilhamos agora de manhã, participando da mesa, do amor do justo juiz. Por isso, que quando o Senhor fala: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ali naquele momento Ele empregou a justiça. Então Deus nos salvou com amor e com justiça, embora a justiça foi sobre seus ombros. O Senhor nos abençoe nessa manhã, de nós lembrarmos do nosso Senhor, que está sentado no trono, que nos deu uma salvação completa, salvação do nosso espírito,
A salvação da nossa alma, aonde Ele precisa trabalhar agora, nesses dias em que vivemos, trabalhar a nossa alma, quebrar o nosso ego, porque salvo eu já estou, uma vez salvo, salvo para sempre, mas a minha alma, o meu ego precisa ser quebrado. E às vezes é nesse ponto que eu não gosto que o Senhor toca, porque Ele me expõe, meu coração ele é exposto, mas eu preciso ser trabalhado. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Pai, nós te damos graça porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor realmente é um Deus de amor, um Deus de justiça. E nessa manhã nós queremos agradecer ao Senhor pelo convite de participarmos da sua mesa. O Senhor nos justificou perante o Pai. O Senhor nos amou até o fim. O Senhor nos amou quando éramos inimigos do Senhor. O Senhor nos reconciliou. É verdade, Pai, que o Senhor quer trabalhar em nós, para que o Teu caráter seja implantado. Para isso nós clamamos que o Senhor aumente a nossa fé, para que possamos agradar o Seu coração. O Senhor aumenta, Senhor, o amor entre nós. O Senhor sabe como o inimigo tem investido contra a Tua casa, a Tua igreja, tentado nos dividir, tentando nos deixar rancorosos, tenta nos deixar com dificuldades em casa, trabalho. Ó Senhor, ganha o nosso coração, nos livra das mazelas desse mundo, Senhor, nos faça realmente filhos agradáveis ao Teu coração. Nós Te louvamos, somos gratos, em nome do Senhor Jesus, amém. Como falei no início, esse é um momento para os cristãos. Se alguém nos visita e não creu no Senhor Jesus, considere essas palavras e se abstenha de participar do pão e do cálice, porque conforme a palavra, o Senhor chama os seus filhos, aqueles que foram ganhos, aqueles que creram na sua palavra, creram no seu ato ali na cruz do Calvário. O Senhor nos abençoe.